Ei pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Estejam aí se protegendo do Covid-19 e que tudo isso passe rápido para que as nossas aulas possam voltar o mais rápido possível, né? Nesse primeiro momento, vocês já estão cientes, né, que nós disponibilizaremos as aulas via portal de vocês, para vocês terem acesso a algumas aulas, seja vídeo, seja algumas atividades, né? Então, assim, nesse primeiro momento nós vamos ter que continuar dessa forma. Eu sei que nada substitui a aula presencial mesmo. Depois nós vamos voltar no que vocês tiverem dúvida, tá bom? E nós vamos, assim, dando o prosseguimento mesmo das aulas, né? Conforme nós já havíamos parado. Nossas últimas aulas foram sobre NR06, onde nós falamos sobre os EPIs. E aí a nossa última aula mesmo foi quando eu levei vocês lá para a quadra, né, lá para o laboratório de mecânica lá na quadra, e vocês tiveram contato com alguns EPIs, né? Então, assim, com base naquela aula, hoje nós vamos desenvolver uma atividade. Eu vou estar passando para vocês aqui, relembrando um pouquinho sobre o certificado de aprovação, que na aula eu disponibilizei vários EPIs para vocês e pedi para vocês anotarem o certificado de aprovação de cada EPI daquele que nós iríamos desenvolver uma atividade no laboratório de informática. Então, assim, como nós não chegamos até essa aula, então nós vamos prosseguir como eu faria na aula com vocês, tá bom? Então, eu vou dar uma breve relembrada para vocês aqui sobre o certificado de aprovação e no final eu deixo a proposta da atividade. Então, né, de acordo com a NR06, que fala sobre equipamentos de proteção individual, os nossos famosos EPIs, né, no parágrafo 6.1, para os fins de aplicação desta norma regulamentadora, considera-se equipamento de proteção individual, EPI, todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Na nossa penúltima aula, quando nós falamos sobre EPIs, né, nós vimos alguns EPIs, nós vimos também que, de acordo com a SNR 06, os EPIs eles devem ser disponibilizados gratuitamente para os trabalhadores. E o empregador ele deve fornecer qualquer EPI qualquer que seja o trabalho que tem risco, que necessite de uma EPI, ele deve fornecer de forma gratuita, né? E o empregador fornece e o funcionário ele deve zelar pela conservação do seu EPI. Ainda, né, na NR06, né, o equipamento de proteção individual de fabricação nacional ou importada só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação, que é o CA, que ele deve ser expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, ou seja, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE. Então, somente o MTE que vai certificar esse EPI, seja nacional, seja importado, e ele só pode ser posto à venda mediante a expedição desse certificado de aprovação, né? E esse certificado de aprovação, ele tem uma importância muito grande dentro das empresas, porque ele é um documento, né, onde o MTE, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele garante a qualidade e a funcionalidade de um determinado equipamento, de um EPI. E para que eles garantam isso, o EPI ele é passado por vários testes, né? Não é só simplesmente eu vou lá, cadastro e tenho meu EPI, não. O MTE ele realiza vários testes para saber se realmente ele é eficaz, se ele faz mesmo aquilo que ele promete, se ele é feito com material de qualidade, se ele tem uma durabilidade boa. Então, tudo isso é feito antes da expedição do certificado de aprovação. Então, eu já até adiantei um pouquinho, né, na parte passada, né, que todo EPI, né, seja nacional, seja importado, ele só pode ser vendido mediante a indicação do certificado de aprovação, né,
e que antes de chegar nos pontos de vendas, esse EPI ele é submetido a testes específicos, de acordo com o segmento que ele se enquadra, né? As botinas, então existem testes específicos para botinas, testes específicos para respiradores, né? E após esses testes, ele só recebe o certificado de aprovação quando ele é aprovado. Então, após ele receber a certificação de aprovação, que é autorizada a comercialização desse EPI, né? E ainda no item 6.9.3 da NR06, vocês podem contar na aula passada, né? Todo EPI, ele deve apresentar em caracteres inapagáveis o nome comercial da empresa que está fabricando, o lote e o número do certificado de aprovação. E ainda no caso dos EPIs importados, deve vir o nome da empresa importadora, né? Como também o lote e o número do certificado de aprovação. Nós podemos observar naquela aula onde eu levei vocês para verem os EPIs, né? Que eles são realmente, né? Alguns já eram bem velhos, estavam meio apagados. Aí nós tentamos decifrar, né? Mas assim, todos os EPIs eles tinham certificado de aprovação, né? E eles eram bem nítidos, bem legíveis. Todo certificado de aprovação, ele tem uma validade, né? E o distribuidor, a pessoa que está vendendo, ele deve ficar atenta para não comercializar o produto com certificado de aprovação vencido. Assim como dentro das empresas também, né? O técnico de segurança, a equipe do SESMIT, ela deve ficar de olho no certificado de aprovação. Não comprar EPI com certificado de aprovação vencido e não ter dentro da empresa também com o certificado de aprovação vencido. E a renovação do certificado de aprovação, ele é de responsabilidade da empresa que está vendendo, né, que está comercializando. E ela pode ser feita no prazo de 90 dias antes do vencimento. Porque assim, nós sabemos que aqui no Brasil é tudo bem burocrático, né? Então, deve ser pedido antes do vencimento, porque se vencer, vamos supor que eu esteja vendendo máscaras descartáveis, tem o certificado de aprovação. E venceu o meu certificado de aprovação. E aí eu pedi 30 dias antes, demorou. Então, assim, a partir do momento que vence, eu não posso mais comercializar esse produto, né? Uma coisa que vocês devem ficar bem ligados é que a validade do certificado de aprovação é diferente da validade do EPI, tá, gente? O certificado de aprovação é como se fosse uma permissão para eu comercializar, né? Onde garante que o meu produto ele está dentro das normas, né? Agora, cada EPI tem a sua validade também. Eu também não posso comercializar EPI vencido. Então, tem que ficar bem atento à data de vencimento do EPI e do certificado de aprovação. E a gente tem que ficar atento também se as características do equipamento correspondem às descritas no certificado de aprovação. Porque às vezes eu pego uma luva de borracha, né? E aí eu uso essa luva em um laboratório onde eu trabalho com ácido. E aí, quando eu olho no certificado de aprovação, essa luva não é para trabalhar com ácido. Então, a gente, como trabalhador, como vocês, como futuros técnicos de segurança, sempre é bom vocês pesquisarem o certificado de aprovação dos EPIs que tem dentro da empresa, né? Porque se não for conforme o que está descrito, ele não pode ser utilizado. Em caso de auditoria, as empresas podem ser multadas, né? E tudo mais. E qualquer modificação ou ausência de um dos componentes do equipamento, ele invalida o certificado de aprovação, porque ele acaba deixando o empregador desprotegido, né? Judicialmente em caso de acidente. Então, se eu utilizo uma luva de borracha, né? Que no certificado de aprovação lá diz que não pode ser utilizada em um laboratório com ácido, e meu trabalhador utiliza com ácido em um laboratório, em caso de acidente, né? Judicialmente a empresa que forneceu, né, o empregador, ele vai levar a pior. Então, nós temos que nos atentar muito a isso. Então, é uma atividade, né, para vocês. Na nossa última aula, então, nós tivemos acesso a alguns EPIs, né, e vocês fizeram a anotação, vocês anotaram o número do certificado de aprovação, e eu falei que posteriormente vocês iriam consultar, né, que vocês fariam um trabalho de pesquisa.
Então, em mãos desses números, né, eu preciso que vocês escolham 10 EPIs desse. Pode ser esses EPIs que vocês pegaram lá na nossa aula na nossa aula, né? E pode ser também alguns que vocês utilizam no cotidiano de vocês, né? Que vocês têm alguma curiosidade. Eu preciso que vocês peguem esses EPIs, esse certificado de aprovação, esses números que vocês anotaram e pesquisem. Eu vou disponibilizar para vocês o link, né, do site do Ministério do Trabalho para vocês pesquisarem o certificado de aprovação. E vocês vão fazer o levantamento de alguns principais dados, né? Vocês vão, conforme essa tabelinha aqui, né? O número do certificado de aprovação, vocês vão preencher para mim, a descrição, né? Qual EPI, o que está falando lá? A situação, como que ele está? Ele está vencido, está no prazo, o prazo de validade dele, né, a data de vencimento. Aí lá tem uma descrição sobre o EPI, né? Para que ele é? Exemplo, luva de borracha para utilização com ácidos e tudo mais, né? Essa primeira descrição, nomenclatura estava até errada, é o nome do EPI, né? O que ele é? É luva de látex, botina, cano longo, né? Essa primeira é onde está a descrição do EPI. E onde está só a descrição é a descrição mesmo do produto. E ali tem aprovado para. Para que ele foi aprovado, né? Então, eu quero que vocês façam essas anotações. Podem inserir tudo na planilha. Eu vou estar enviando para vocês lá na plataforma de vocês, né? No portal do aluno de vocês. Vou estar enviando essa planilha. Então, vocês podem preencher. Podem salvar no arquivo PDF ou então colar no Word e enviar isso para mim. E aí, então, né, onde vocês vão olhar, né, quando vocês entrarem no site lá para poder pesquisar o número do certificado de aprovação, vocês vão digitar o número do certificado e vocês vão ser encaminhados para essa página. Aí lá tem o número, né, e tem a validade, onde vocês vão olhar a situação. Naquela primeira descrição lá na planilha, na verdade é o nome do equipamento, né, igual esse aqui. Foi um certificado qualquer que eu pesquisei, ele é um calçado tipo tênis, né? Ele tá vencido, tá com o certificado de aprovação vencido desde 12/1/2020. Então, tá vencido, ainda não foi renovado. Aí aqui vocês conseguem ver a empresa que está comercializando, fabricante, tudo certinho. E ali fala descrição, né? Calçado ocupacional, de uso profissional, modelo tênis esportivo, fechamento em amarrar. É isso que eu quero que vocês coloquem lá naquela penúltima linha, tá? E ele é aprovado para quê? Ele é aprovado para a proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, né? Que é isso que quando vocês estiverem na empresa, vocês vão ter que ficar atentos, né? Sempre pesquisando, anotando tudo, vão ter que arquivar esse certificado de aprovação, pesquisar mesmo, né? Lá vocês vão cuidar da saúde do trabalhador, né? Então, pessoal, é isso, tá? Eu deixo essa atividade para vocês. Eu vou estar postando mais uma outra atividade também sobre EPIs. É um texto para vocês fazerem, que também era uma atividade que eu trabalharia com vocês em sala de aula. Então, assim, essa aula não vou acrescentar mais nenhum novo conteúdo. Na nossa próxima aula, nós vamos seguir com o nosso conteúdo, tá bom? As atividades valem nota. Vocês precisam enviar essas atividades para que eu possa atribuir a nota para vocês. Vocês podem enviar essa atividade pelo WhatsApp da escola ou pelo próprio portal do aluno de vocês. Tem um campo lá de envio de atividade. É só vocês tirarem uma foto, né? Ou então, no caso, vocês podem fazer no computador, salvem em PDF ou no Word, seja o que for, e enviem o material, que aí eu recebo esse material de vocês. Eu preciso que sejam enviados ou no canal da escola, né, no portal, ou pelo WhatsApp da escola, porque a escola ela precisa ter controle de quem enviou, quem não enviou, porque assim, essas aulas que vocês estão tendo, né, em EAD, essa não foi a escola que inventou, ela foi autorizada pelo Conselho de Educação. Então, assim, o Conselho de Educação, ele pode vir
a investigar a fundo como foi feito, né? Como foi disponibilizada a aula, se o aluno fez, como foi atribuída a nota. Então, para isso tem que ter tudo registradinho, então, nos meios da escola, tá bom? Não enviem para mim por WhatsApp ou por aquele nosso grupo do Google, não. Enviem para os meios da escola, tá bom, gente? Então, bom estudo para vocês e até mais.